A chuva caía fina sobre a pequena cidade de Monte Azul, deixando o asfalto escuro e brilhante sob os postes de luz enferrujados. Dentro do Hospital Municipal São Lucas, a enfermeira Lívia terminava mais um plantão de 16 horas. Seus pés doíam, seus olhos ardiam e, mesmo assim, ela sorriu ao colocar o jaleco dentro da mochila. O salário mal dava para cobrir o aluguel, mas o amor que sentia por cuidar dos outros a mantinha firme. Na saída dos fundos do hospital, Lívia cruzou o portão de ferro e seguiu pela calçada até a rodoviária, onde costumava pegar o ônibus para casa. Mas algo chamou sua atenção naquele início de noite. Sentado em um banco de madeira, encolhido sob uma lona rasgada, estava um homem de aparência simples. A barba por fazer escondia parcialmente o rosto castigado pelo tempo, e suas botas gastas estavam encharcadas. Mas havia algo no olhar dele, algo que não combinava com a situação. Lívia hesitou, mas se aproximou com cuidado. Moço, tá tudo bem com o senhor? Perguntou, segurando firme o guarda-chuva. O homem ergueu os olhos. Só um pouco de frio, moça, mas eu fico bem. Obrigado. Ela olhou ao redor. A rodoviária estava quase vazia. Nenhum ônibus previsto para as próximas horas. Tem família por aqui? Tá esperando alguém? Insistiu, preocupada. Não. Só de passagem. Vim resolver umas coisas, e bom, parece que demorei demais. Lívia não perguntou mais. Sentou-se ao lado dele, dividiu o guarda-chuva, e tirou da mochila um pão com queijo embrulhado em papel alumínio. Não é muito, mas dá para enganar o estômago. O homem ficou visivelmente tocado. Eu não poderia aceitar. Pode sim, interrompeu, com um sorriso cansado. Eu trabalho com vidas. Sei quando alguém está precisando de um gesto. Ele aceitou o lanche e, antes de dar a primeira mordida, murmurou. Meu nome é Jonas. Ela estendeu a mão. Lívia. Ali, sob a chuva e o silêncio da noite, dois mundos começaram a se tocar, sem que ela imaginasse que aquele homem de roupa simples era, na verdade, o dono de centenas de hectares de terra, cabeças de gado e silos de soja. Um fazendeiro milionário que escolhera o anonimato para escapar do peso de sua herança, e que, sem saber, acabará de encontrar sua maior riqueza no gesto de uma enfermeira. Nos dias seguintes, Lívia tentou esquecer Jonas. Afinal, ela tinha sua própria batalha diária, turnos exaustivos, a mãe doente em casa e uma geladeira quase sempre vazia. Mas algo naquele homem ficou grudado na mente dela. Talvez fosse o jeito que ele agradeceu. Ou o olhar firme, cheio de histórias que não foram contadas. Na quinta-feira seguinte, já de madrugada, ela saiu pela mesma porta dos fundos do hospital. E ali, sob o mesmo banco da rodoviária, Jonas estava de novo. Dessa vez com uma manta surrada sobre os ombros. De novo aqui? Ela perguntou, surpresa. A estrada não chamou? Ainda. Lívia riu com a ironia na voz dele. Vai acabar virando ponto fixo. Às vezes a gente precisa parar para entender para onde realmente quer ir, respondeu Jonas, com o olhar que ia além da noite. Ela se sentou ao lado dele sem hesitar. Dividiu o café frio de garrafa térmica e um pão dormido com manteiga. Conversaram pouco, mas não foi silêncio desconfortável. Foi aquele tipo de silêncio que só existe entre pessoas que se entendem mesmo sem dizer muito. Jonas começou a aparecer cada vez mais. Nunca entrava no hospital. Ficava ali fora, quieto, lendo um jornal antigo ou simplesmente observando as pessoas. Cada vez que Lívia passava, ele a cumprimentava com um sorriso tímido e uma frase qualquer. E ela, mesmo exausta, sempre achava tempo para sentar ao seu lado por alguns minutos. A senhora não tem medo de conversar com um estranho? Ele perguntou certa vez. Tenho medo de muita coisa. Mas de gente boa, não. Mal sabia ela que aquele homem sabia exatamente quem ela era. Que há meses, antes de decidir desaparecer, ele ouvirá falar de uma enfermeira do interior que cuidava de todos com o mesmo zelo, mesmo sem ter quase nada. Uma mulher que passava a vida salvando os outros, mesmo que ninguém salvasse ela. Foi por isso que Jonas, o fazendeiro, decidiu que queria conhecê-la, sem títulos, sem status. Só ele. Só ela. Mas a verdade, mais cedo ou mais tarde, sempre encontra o caminho até a superfície. E quando o passado de Jonas começasse a bater a porta, Lívia teria que decidir se o que havia entre eles era real, ou só mais um conto mal contado. O inverno em Monte Azul era cruel com quem tinha pouco.
E com Lívia, tudo era contado: gás, comida, tempo. Ela começava o dia antes do sol nascer e o terminava já no escuro, com os olhos pesando e o corpo pedindo descanso. Mas sempre que via Jonas sentado naquele banco, algo dentro dela ganhava uma estranha leveza. Certa noite, ele estendeu uma sacola para ela. Comprei uns pães na padaria da esquina. Achei que você devia jantar direito por uma vez. Ela riu, surpresa. Então agora quem está cuidando de quem? É só gratidão. Você já fez mais por mim do que imagina. Ela aceitou a sacola, mas algo chamou sua atenção. Os pães estavam ainda quentes, e dentro da sacola havia uma embalagem com o logo de uma confeitaria cara da cidade, um lugar que gente como Jonas, ou Jonas que ela achava conhecer, não teria dinheiro para entrar. Naquela noite, deitada no colchão fino ao lado da cama da mãe, Lívia ficou pensando naquilo. O jeito de falar dele, a calma nos gestos, e agora os pães caros. Será que ele estava mentindo sobre quem era? Mas por quê? No dia seguinte, Jonas não apareceu. Nem no outro. Por quase uma semana, ele desapareceu por completo, e Lívia se viu sentindo falta dele de um jeito que não queria admitir. Aquilo não fazia sentido. Ele era um estranho. Um homem que mal falava de si, que surgira do nada. Mas a ausência dele deixava a cidade mais cinza, o banco mais vazio, e os dias mais duros. Até que, numa sexta-feira à noite, ele surgiu de novo. Mas não no banco. Lívia o encontrou na porta do hospital, conversando discretamente com a diretora da unidade, Dona Yolanda. Quando ela se aproximou, ele se despediu rapidamente e saiu andando na direção oposta. O que ele estava fazendo aqui? Perguntou Lívia, desconfiada. Ele? Ah, um senhor muito educado. Queria fazer uma doação anônima para a ala de medicamentos, disse Yolanda, sorrindo. Quase 20.000 reais. Lívia congelou. 20.000? Agora ela sabia. Jonas escondia algo muito maior do que um passado difícil. E se ele era capaz de doar tanto dinheiro, por que dormia num banco? No fundo, ela já sabia a resposta. Mas não queria encarar. Porque, naquele ponto, o que ele era, já importava menos do que o que ela sentia. No sábado seguinte, Jonas apareceu mais cedo que o habitual. Não estava mais debaixo da lona, nem com os sapatos rasgados. Vestia uma camisa simples, mas limpa, calça jeans e botas de couro bem cuidadas. Era como se tivesse deixado o disfarce cair, aos poucos. Lívia, que saía do hospital com os ombros caídos e o rosto abatido, parou ao vê-lo. Você sumiu, disse, com mais emoção na voz do que queria mostrar. Eu precisava pensar e resolver algumas coisas, respondeu ele, parecendo nervoso. Ela cruzou os braços. E resolveu? Jonas respirou fundo, como quem decide que não vai mais se esconder. Resolvi que tá na hora de você saber quem eu sou de verdade. Antes que ela pudesse responder, ele tirou uma chave do bolso e entregou a ela. Isso é da minha caminhonete. Quero te mostrar uma coisa. Se você aceitar, claro. Lívia olhou a chave por um momento. Algo dentro dela gritava para recusar. Mas outra parte, mais silenciosa, queria saber. Precisava saber. Eu tenho plantão amanhã às 6, então não posso ir longe. Prometo que você volta antes das 10, disse Jonas, com um leve sorriso. A estrada de terra cortava campos imensos, e a cada quilômetro que passava, Lívia se sentia mais fora do seu mundo. Quando viraram por um portão de ferro fundido, decorado com iniciais entalhadas, ela viu a verdade estampada no cenário. Era uma fazenda. Mas não uma fazenda qualquer. Era daquelas com lagos artificiais, pasto sem fim e uma casa grande ao fundo, com varandas largas e janelas com moldura branca. Tudo limpo, imponente, silencioso. Ela desceu da caminhonete em choque. Isso aqui é seu? Jonas assentiu. Herança da família. Mas faz tempo que deixei tudo isso de lado. Por quê? Ele caminhou até um velho carvalho e se sentou na sombra. Porque isso aqui nunca me deu paz. Cresci com tudo, mas nunca com amor de verdade. Gente me cercava pelo que eu podia dar, não pelo que eu era. Até que um dia eu cansei e fui embora. Só que, ao te conhecer, eu entendi o que eu estava procurando. Lívia ficou ali, parada, tentando absorver tudo. Então aquele homem na rodoviária era só um papel? Não.
Aquilo também sou eu. Eu queria saber como as pessoas vivem de verdade. Queria sentir o chão. E foi ali, naquele banco, que eu conheci você, completou, com os olhos fixos nos dela. Ela não sabia o que responder. Tudo parecia demais. Mas, ao mesmo tempo, tão claro. Porque, mesmo antes da verdade, o coração dela já o reconhecia. Na volta para casa, o silêncio entre os dois era espesso, quase palpável. Jonas dirigia devagar, respeitando cada buraco da estrada como se evitasse mais do que impactos. Talvez, evitasse quebrar de vez o que havia entre eles. Lívia olhava pela janela, a cabeça fervilhando. Ela pensava na mãe, nos plantões, nas contas vencidas coladas com imã na geladeira. Pensava também no olhar sincero de Jonas, na forma como ele escutava, como ele não tentava impressioná-la, mesmo tendo o mundo aos pés. Quando ele parou na frente do prédio simples onde ela morava, ela não saiu logo. Você devia ter me contado, disse, com a voz baixa. Eu sei, ele respondeu, encarando o volante. Mas eu precisava ter certeza de que alguém poderia gostar de mim pelo que sou, e não pelo sobrenome que carrego. Ela virou o rosto para ele. E achou o que procurava? Jonas a olhou com firmeza. Achei mais do que procurava. Achei você. Lívia desceu sem dizer mais nada. Subiu as escadas até seu pequeno apartamento e encontrou a mãe adormecida no sofá, com o oxigênio ligado. Beijou sua testa com ternura, foi até a cozinha, pegou um copo d'água e desabou em lágrimas silenciosas. Ela queria se entregar àquele sentimento. Mas e se fosse tudo ilusão? E se ele fosse apenas mais um homem rico querendo preencher um vazio com uma história bonita? Nos dias seguintes, Jonas respeitou o silêncio dela. Não apareceu. Não ligou. Apenas mandou uma mensagem. Quando você estiver pronta, eu vou estar aqui. E assim passou uma semana. Depois 2. Até que, numa tarde de sábado, ao sair do mercado com sacolas pesadas nas mãos, Lívia deu de cara com o banco vazio da rodoviária. E percebeu. Ela sentia a falta dele. Não da fazenda. Não da riqueza. Mas dele, do jeito calmo, do olhar verdadeiro, da simplicidade com que dividia um pão ou um silêncio. Naquela noite, com o coração apertado, ela mandou uma única frase. Se ainda quiser me mostrar o que há depois desse caminho, eu tô pronta. Jonas respondeu em menos de 1 minuto. Amanhã, às 15 horas. Te busco aí. Lívia quase sorriu ao ler a mensagem, mas o medo ainda morava em algum canto do peito. Pela manhã, preparou o café da mãe com o cuidado de sempre, ajustou o oxigênio e deixou tudo pronto antes de sair. Dona Alzira, mesmo com a saúde frágil, notou algo diferente na filha. Vai aonde tão arrumada? Lívia hesitou, depois respondeu com um leve sorriso. Vou ver até onde a vida pode ir quando a gente não tem medo. Às 3 em ponto, Jonas apareceu. Estava simples, como sempre, mas algo em seus olhos denunciava que aquele dia seria importante. Sem palavras exageradas, ele apenas abriu a porta do carro para ela. Confia em mim? Não completamente, ela respondeu, sincera. Mas quero tentar. Eles seguiram pela estrada por quase 1 hora até chegarem a uma antiga construção de tijolos à vista, com uma placa enferrujada pendurada no portão. Antigo posto de saúde, Comunidade Vale do IP. O que é isso? Perguntou Lívia, descendo do carro. Um lugar esquecido. O governo abandonou faz uns 10 anos. Mas eu comprei a escritura. E quero reconstruir. Lívia olhou para ele, confusa. Pra quê? Pra gente montar algo junto. Um posto de atendimento gratuito. Um espaço onde você possa cuidar das pessoas do seu jeito, sem burocracia, sem fila de espera, sem precisar se matar de trabalhar dobrado para sobreviver. Ela ficou sem palavras. Você quer fazer isso por mim? Não. Quero fazer com você. O sol começava a se pôr, tingindo o céu com tons dourados. Lívia se sentou no batente da porta do antigo posto, sentindo o peso daquela proposta. Aquilo ia muito além de um gesto bonito. Era um convite para recomeçar. Uma chance de transformar dor em cura. Dela e dos outros. Jonas se sentou ao lado. A vida me deu tudo. Mas só fez sentido quando conheci alguém que não tinha quase nada, e ainda assim dividiu o que podia. Ela o olhou nos olhos. E se eu aceitar, você entende que ainda vai levar tempo?
Eu não vou me apaixonar de um dia pro outro só porque você é rico e generoso. Eu não espero pressa. Eu espero verdade. Lívia respirou fundo. Então, vamos ver onde isso dá. E ali, entre ruínas e esperança, os dois deram o primeiro passo não só para uma história de amor, mas para algo maior, uma missão compartilhada. Os dias que seguiram foram diferentes de tudo que Lívia já tinha vivido. Durante o dia, trabalhava no hospital como sempre. Mas nos finais de tarde, ela se encontrava com Jonas no antigo posto, agora tomado por sacos de cimento, tintas, madeiras e operários contratados por ele. Mas não era uma reforma qualquer. Jonas estava ali com as mãos sujas de tinta, ajudando a carregar caixas, pintando paredes, aparando mato com enxada. Nada de apenas dar ordens. Ele era parte da construção, como se estivesse colocando um pedaço do próprio coração em cada parede erguida. Você não é nada do que eu imaginei quando te conheci, disse Lívia certa tarde, segurando uma pá. E o que você imaginava? Alguém perdido. Solitário. Talvez até quebrado. Ele riu, limpando o suor da testa. Acertou em cheio. Eu era tudo isso mesmo. Mas também era alguém procurando por uma razão para voltar a ser inteiro. As trocas entre eles começaram a ganhar profundidade. À noite, conversavam por mensagem sobre planos, projetos, mas também sobre traumas e vazios que o tempo não cura com facilidade. Jonas contou como perdeu a mãe ainda jovem, e como herdou uma fortuna que nunca soube usar com propósito. Disse que tentou viver no luxo, mas tudo parecia sem cor. Até que um dia, ao ver uma matéria na TV sobre uma enfermeira do interior que cuidava de idosos em plantões intermináveis, sentiu um impulso. E foi até Monte Azul. Era você naquela reportagem, Lívia. Não sei se você sabe, mas o que você faz já inspira muita gente. Só faltava alguém te dizer isso com todas as letras. Ela ficou em silêncio, tocada. Ninguém jamais havia dito aquilo. Muito menos com tanta sinceridade. Naquela noite, pela primeira vez, Jonas a levou até uma varanda nos fundos da sede da fazenda. De lá, via-se o campo iluminado pela lua cheia. No centro da mesa, ele havia colocado 2 canecas com chá quente, biscoito simples e uma rosa do campo, recém-colhida. Nada sofisticado, disse ele, um pouco tímido. Mas é o que eu teria preparado mesmo se ainda estivesse morando na rua. Lívia sorriu. Não era sobre o que ele podia comprar. Era sobre o que ele estava disposto a oferecer. Tempo, escuta, cuidado. E naquele silêncio tranquilo, com a brisa noturna embalando os pensamentos dos dois, ela se deu conta de que o amor estava ali. Calmo, constante, sem pressa, mas firme. Ela encostou a cabeça no ombro dele. Você construiu um lugar, e eu tô começando a construir coragem. Jonas segurou a mão dela, com a mesma delicadeza de quem segura uma promessa. Eu espero o tempo que for. 2 meses depois, o posto de saúde estava pronto. Foram dias de poeira, noites de planejamento e domingos de trabalho e mutirão. A comunidade abraçou o projeto. Lívia, agora com brilho nos olhos, finalmente pôde atender pacientes em um lugar onde tudo funcionava. Onde ninguém era ignorado por não ter dinheiro. Na inauguração, o pátio da unidade estava cheio. Crianças correndo, idosos sorrindo, mães agradecendo. Dona Alzira, sentada na primeira fileira com a respiração mais tranquila graças ao tratamento que agora recebia com dignidade, chorava de alegria. Quando Lívia subiu ao pequeno palco improvisado, todos aplaudiram de pé. Eu nunca pensei que estaria aqui hoje. E confesso, ainda me parece um sonho. Mas a verdade é que nada disso teria sido possível se um estranho, que apareceu numa noite de chuva, não tivesse me estendido a mão, disse, com a voz embargada. Jonas, encostado num canto, acompanhava tudo com um sorriso discreto. Quando ela desceu do palco, caminhou em direção a ele. O coração acelerado. Os olhos úmidos. Você ainda quer me mostrar o que há depois desse caminho? Ele segurou as mãos dela. Quero te mostrar o caminho inteiro. Se você quiser caminhar comigo. Sem dizer nada, Lívia tirou do bolso uma caixinha pequena. Dentro, havia uma correntinha simples com um pingente de coração feito à mão. Isso era da minha mãe, quando ela ainda podia trabalhar. Ela me deu quando descobriu que eu queria ser enfermeira. Disse que quando eu encontrasse alguém que cuidasse de mim como eu cuido dos outros, era para entregar. Jonas ficou mudo. Pegou a correntinha com cuidado,
como se fosse feita de vidro. Isso é um sim? Ele perguntou, a voz rouca de emoção. Isso é um quero tentar, todos os dias, com você. Ele a abraçou forte, como quem segura o mundo.